Vou fazer uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é profunda. Por que nada pode ir mais rápido que a luz? A resposta que a maioria das pessoas dá é porque Einstein disse assim ou porque é a lei da física. Mas isso não explica nada. É só empurrar o mistério para debaixo do tapete. A verdadeira razão é muito mais interessante e muito mais perturbadora. E quando vocês entenderem completamente, vão perceber que não é realmente sobre velocidade, é sobre causalidade, é sobre a própria estrutura da realidade. Deixem-me começar com algo que pode surpreendê-los. A velocidade da luz não tem nada de especial sobre luz. Não é que a luz seja mágica ou especial. A luz viaja a essa velocidade porque tem massa zero. Mas a velocidade em si, 300 mil quilômetros por segundo, é fundamental para a estrutura do espaço-tempo. É o limite de velocidade universal não porque a luz é especial, mas porque o próprio tecido do espaço-tempo tem essa propriedade embutida. Pensem nisso assim. No universo, há uma velocidade máxima possível para transferência de informação e causalidade. Acontece que a luz viaja a essa velocidade porque fótons não têm massa. Mas se descobríssemos amanhã que fótons na verdade têm uma massa minúscula, eles viajariam mais devagar que essa velocidade limite. A velocidade limite ainda estaria lá, mas a luz não estaria nela. Então, quando eu falar sobre velocidade da luz, entendam que estou realmente falando sobre essa velocidade limite fundamental do universo, que por acaso é a velocidade na qual a luz viaja. Agora, por que existe esse limite? Para entender isso, precisamos falar sobre causalidade. Causalidade é a ideia de que causas precedem efeitos. Se eu empurro uma bola, e então a bola rola, o empurrão é a causa, e o rolar é o efeito. A causa vem primeiro, o efeito vem depois. Isso parece óbvio, certo? Mas relatividade especial nos diz algo perturbador. Se coisas pudessem viajar mais rápido que a luz, então, em alguns referenciais, a ordem de causa e efeito poderia ser invertida. Deixem-me explicar isso com cuidado, porque é absolutamente crucial. Imaginem dois eventos no espaço-tempo. Evento A acontece aqui e agora. Evento B acontece ali e mais tarde. Se a distância entre A e B é grande o suficiente comparada ao tempo entre eles, então, em diferentes referenciais, observadores em movimento relativo discordarão sobre qual aconteceu primeiro. Para ser mais específico, se a distância espacial entre dois eventos, dividida pela velocidade da luz, é maior que a diferença temporal entre eles, então há referenciais onde A acontece antes de B, outros referenciais onde B acontece antes de A e outros ainda onde são simultâneos. Isso é matemática pura das transformações de Lorentz. Não é especulação, é geometria do espaço-tempo. Agora, imaginem que algo pudesse viajar de A para B mais rápido que a luz. Significa que a separação espacial dividida pelo tempo é maior que c. O que acabamos de dizer? Que em alguns referenciais, B aconteceria antes de A. Se B foi causado por A, agora temos o efeito acontecendo antes da causa. Isso não é apenas estranho. É uma violação fundamental de causalidade. Mas fica pior. Com viagem mais rápida que a luz, poderíamos construir o que chamo de telefone taquiônico paradoxal. Funciona assim. Eu envio uma mensagem para vocês mais rápido que a luz. Vocês recebem a mensagem e imediatamente respondem, também mais rápido que a luz. Mas porque estamos em movimento relativo e as velocidades são superluminais, de acordo com as transformações de Lorentz, sua resposta pode chegar antes de eu enviar a mensagem original. Eu poderia receber sua resposta antes de fazer a pergunta. Agora digamos que minha mensagem original diz: se você receber esta mensagem, não responda. Vocês recebem e não respondem. Mas então, eu nunca recebo uma resposta. Então, não tenho motivo para enviar a mensagem dizendo para não responder. Então, vocês nunca recebem nada. Mas, então, é um paradoxo temporal clássico.
causa e efeito completamente quebrados. A única forma de evitar isso é garantir que não há sinal, não há informação, não há influência causal que possa viajar mais rápido que a luz. E essa é a razão fundamental. Não é uma lei arbitrária. É um requisito para que causalidade faça sentido, para que causas precedam efeitos em todos os referenciais, para que a estrutura lógica do universo seja consistente. Agora, vamos falar sobre o espaço-tempo de Minkowski, que é a estrutura geométrica da relatividade especial. Em espaço ordinário, a distância entre dois pontos é calculada pelo Teorema de Pitágoras. Distância ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Simples geometria euclidiana. Mas no espaço-tempo, a quantidade invariante não é a distância espacial. É o que chamamos de intervalo espaço-temporal. E a fórmula é ligeiramente diferente. O intervalo ao quadrado é igual a c ao quadrado vezes ΔT ao quadrado menos ΔX ao quadrado menos ΔY ao quadrado menos ΔZ ao quadrado. Notem o sinal de menos. Isso não é geometria euclidiana. É geometria de Minkowski, ou geometria pseudo-euclidiana. Esse sinal de menos muda tudo. Significa que há três tipos de separação entre eventos. Se c ao quadrado vezes ΔT ao quadrado é maior que ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado, o intervalo é positivo. Chamamos isso de separação temporal. Se é menor, o intervalo é negativo, separação espacial. Se são exatamente iguais, o intervalo é zero, separação de tipo luz. E aqui está a coisa crucial. Apenas eventos com separação temporal podem ter relação causal. Se dois eventos têm separação espacial, não há referencial onde um possa causar o outro, porque não há forma de enviar um sinal entre eles que não viole o limite de velocidade da luz. A causalidade está literalmente embutida na geometria do espaço-tempo. Podemos visualizar isso com o que chamamos de cone de luz. Imaginem um gráfico onde o eixo vertical é tempo e os eixos horizontais são espaço. De qualquer evento no espaço-tempo, tracem linhas em todas as direções, representando luz saindo daquele evento. Porque luz viaja à velocidade c, essas linhas formam um cone no diagrama espaço-tempo. O cone de luz futuro consiste em todos os eventos que podem ser alcançados de um evento original, viajando à velocidade da luz ou mais devagar. O cone de luz passado consiste em todos os eventos do passado que poderiam ter enviado sinais para o evento original. Aqui está a regra absoluta. Um evento só pode causar outros eventos dentro de seu cone de luz futuro. E um evento só pode ser causado por eventos dentro de seu cone de luz passado. Tudo fora dos cones de luz está causalmente desconectado. Não pode afetar o evento original e não pode ser afetado por ele. É uma região do espaço-tempo que, do ponto de vista do evento original, não pode ser tocada causalmente. Isso divide todo o espaço-tempo em três regiões distintas. O futuro afetável, coisas que posso influenciar enviando sinais. O passado, que pode afetar, coisas que podem ter me influenciado. E o em outro lugar, uma vasta região do espaço-tempo que está causalmente desconectada de mim neste momento. O que está acontecendo lá agora? A pergunta nem faz sentido, porque agora não é absoluto. Diferentes observadores em movimento discordarão sobre o que está acontecendo agora naquela região distante. Agora vamos falar sobre por que objetos com massa não podem alcançar a velocidade da luz. A explicação usual que as pessoas ouvem é sobre energia. Conforme vocês aceleram algo, sua massa efetiva aumenta. Para acelerar até a velocidade da luz, a massa iria a infinito, então precisariam de energia infinita. Isso é verdade, mas é uma consequência, não a razão fundamental. A razão mais profunda vem das transformações de Lorentz. Quando algo está se movendo a velocidade v,
seu tempo dilata por um fator gama, que é 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Olhem para essa fórmula. O que acontece quando v se aproxima de c? O denominador se aproxima de zero. Gama vai para infinito. Isso significa que, do ponto de vista de um observador estacionário, o tempo no objeto em movimento quase para. Não desacelera um pouco, mas se aproxima de parar completamente. Para acelerar o objeto até exatamente c, o tempo teria que parar completamente. Mas se o tempo para, nada pode mudar. Nenhum processo físico pode acontecer. Não pode haver aceleração adicional porque a aceleração é mudança de velocidade ao longo do tempo, e não há tempo. É uma barreira matemática fundamental. Não é que seja difícil alcançar c, é que a própria noção de estar a c para algo com massa é matematicamente contraditória. O fator de Lorentz se torna infinito, massas se tornam infinitas, comprimentos se contraem a zero, tempos param. A matemática quebra completamente. Mas fótons que têm massa zero não têm esse problema. Para eles, a fórmula de energia é diferente. Para uma partícula com massa, energia é gama vezes massa vezes c ao quadrado. Mas para uma partícula sem massa, energia é simplesmente momentum vezes c. Não há fator gama que explode. Não há massa que vai a infinito. Fótons nascem viajando a c, vivem toda sua existência a c, e nunca podem desacelerar, porque desacelerar exigiria um processo que leva tempo. E do ponto de vista do fóton, o tempo não flui. Isso leva a uma compreensão bizarra. Do ponto de vista de um fóton, se pudesse haver tal coisa, o universo inteiro está contraído a zero na direção de seu movimento, e tempo zero passa entre emissão e absorção, não importa quão longe viaje no nosso referencial. Um fóton emitido de uma galáxia a bilhões de anos-luz, do seu próprio ponto de vista, é absorvido instantaneamente. Não há viagem. Não há tempo. Apenas emissão e absorção, como um evento único. Agora deixem-me falar sobre algo que irritou profundamente Einstein e que me fascinou quando comecei a entender relatividade. Einstein derivou que nada pode viajar mais rápido que a luz. Causalidade requer isso. A geometria do espaço-tempo requer isso. Tudo em relatividade especial depende disso. Mas então a mecânica quântica chegou e mostrou algo perturbador: emaranhamento. Quando duas partículas estão emaranhadas quanticamente, medir uma parece instantaneamente afetar a outra, não importa quão longe estejam. Meçam o spin de um elétron emaranhado aqui e instantaneamente sabem o spin do parceiro emaranhado na galáxia de Andrômeda. Parece viagem mais rápida que a luz. Parece violação de causalidade. Parece quebrar tudo que relatividade nos diz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e achou absolutamente inaceitável. Ele propôs que deve haver variáveis ocultas, informação pré-determinada que as partículas carregam, que explica as correlações sem precisar de influência instantânea. Mas John Bell provou matematicamente que variáveis ocultas locais não podem reproduzir as previsões quânticas. E experimentos confirmaram. A natureza viola as desigualdades de Bell. O emaranhamento é real. Então, qual é a resolução? Como emaranhamento não viola a causalidade? A resposta sutil é esta. Embora a correlação seja instantânea, não podem usar emaranhamento para enviar informação mais rápida que a luz. Quando medem seu elétron, obtêm um resultado aleatório. Spin para cima ou spin para baixo com 50% de probabilidade cada. Não podem controlar qual obtém. Só quando comparam seus resultados com os do observador distante, através de comunicação clássica limitada pela luz, é que veem a correlação. Não há forma de usar emaranhamento para enviar uma mensagem. Não podem fazer o spin do observador distante apontar para cima ou para baixo à vontade. Só podem observar que seus resultados aleatórios estão correlacionados com os resultados aleatórios deles.
E descobrir essa correlação requer comparação, que requer comunicação clássica, que é limitada por C. Então, tecnicamente, causalidade é preservada. Não podem usar emaranhamento para enviar sinais superluminais. Não podem construir o telefone taquiônico paradoxal. Mas ainda assim, há algo profundamente não local acontecendo. A função de onda colapsa simultaneamente para ambas as partículas emaranhadas. Isso incomodou Einstein até o fim de seus dias e, honestamente, ainda me incomoda. Agora vamos falar sobre o que aconteceria se pudéssemos violar o limite de velocidade. Suponham que descobríssemos partículas taquiônicas, partículas que sempre viajam mais rápido que a luz. Algumas teorias especulativas propõem sua existência. Teriam propriedades bizarras. Para começar, teriam que ter massa imaginária. Não massa zero como fótons, mas massa I vezes algo, onde I é a raiz quadrada de -1. Isso já soa maluco, mas fica pior. De acordo com as equações relativísticas, para desacelerar um tachyon, teriam que adicionar energia, e para acelerá-lo, teriam que remover energia. No limite de energia zero, ele viajaria à velocidade infinita. É completamente ao contrário do comportamento normal de partículas. E lembrem-se do problema de causalidade. Se táquions existissem e pudessem ser usados para enviar sinais, poderíamos construir paradoxos temporais. Poderíamos enviar informação para nosso próprio passado. Poderíamos receber respostas antes de fazer perguntas. A estrutura lógica da causalidade desmoronaria. Alguns físicos argumentaram que talvez táquions pudessem existir, mas não pudessem ser usados para enviar informação. Talvez eles sejam indetectáveis ou não interajam com matéria normal de forma útil. Mas isso parece como artifício. Se não podem interagir de forma a transferir informação, em que sentido são reais? E se podem interagir, paradoxos são inevitáveis. A forma mais simples de evitar paradoxos é simplesmente dizer: não há táquions. O limite de velocidade é absoluto. Nada viaja mais rápido que C. Ponto final. E até agora, apesar de décadas de busca, nunca observamos nada que viole esse limite. Toda partícula, toda força, toda forma de informação ou energia obedece o limite. Até mesmo a gravidade. Einstein se preocupava com isso quando desenvolveu relatividade geral. Na teoria de Newton, gravidade age instantaneamente. Se o Sol desaparecesse de repente, a Terra sentiria imediatamente a mudança gravitacional. Mas isso violaria o limite de velocidade da luz. Em relatividade geral, mudanças no campo gravitacional propagam como ondas gravitacionais a velocidade exata de c. Se o Sol desaparecesse, a Terra continuaria orbitando por 8 minutos, o tempo que leva a luz para viajar do Sol à Terra. E confirmamos isso experimentalmente. LIGO detectou ondas gravitacionais de colisões de buracos negros. Mediram a velocidade de propagação. É c. Exatamente c. Dentro do erro experimental. A gravidade não é instantânea. Obedece o limite de velocidade universal. Agora deixe-me falar sobre algo filosófico que sempre me fascinou. O limite de velocidade da luz significa que o universo tem uma estrutura causal inerente. Não é como o espaço euclidiano, onde todos os pontos são igualmente acessíveis. O espaço-tempo tem uma estrutura de cone de luz que divide eventos em acessíveis, inacessíveis e causalmente desconectados. Isso significa que há regiões vastas do universo que nunca poderemos afetar e que nunca poderão nos afetar. A expansão acelerada do universo torna isso ainda mais dramático. Galáxias além de certo horizonte estão se afastando de nós mais rápido que a luz devido à expansão do próprio espaço. Não porque estejam se movendo através do espaço mais rápido que c, mas porque o espaço entre nós e elas está sendo criado mais rápido que a luz pode atravessar. Isso não viola a relatividade porque não é movimento através do espaço, é criação de espaço. Mas o resultado prático é que essas galáxias distantes estão causalmente desconectadas de nós para sempre. Não há forma de enviar sinal para elas.
Não há forma de elas enviarem sinal para nós. Para todos os propósitos, elas poderiam estar em um universo separado. E aqui está algo que realmente mexe com a cabeça. O que consideramos o universo observável é determinado pelo cone de luz passado. É a região do espaço-tempo de onde luz teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Além disso, há provavelmente muito mais universo, talvez infinito, mas é causalmente desconectado de nós. Nunca veremos, nunca poderá nos afetar. Em que sentido faz parte do nosso universo? Alguns físicos argumentam que só deveríamos considerar real o que está dentro de nosso cone de luz. Tudo mais é filosofia, não física. Mas isso me incomoda. Parece arrogante supor que apenas o que podemos afetar ou observar é real. Por outro lado, se nunca pode nos afetar de forma alguma, em que sentido importa para nós? Essas são questões profundas sem respostas claras, mas todas derivam do simples fato de que há um limite de velocidade universal. Esse limite não é apenas sobre quão rápido coisas podem ir. É sobre a estrutura causal do universo. É sobre quais eventos podem influenciar quais outros eventos. É sobre a própria textura do espaço-tempo. E quando realmente entendem isso, quando internalizam que c não é apenas uma velocidade, mas a estrutura fundamental da realidade, começam a ver o universo diferentemente. Começam a ver que espaço e tempo não são palcos independentes onde física acontece. São parte entrelaçada de uma estrutura única, espaço-tempo, com sua própria geometria pseudo-euclidiana e suas próprias regras causais. O limite de velocidade da luz é a manifestação mais visível dessas regras. É o que nos diz que não podemos alcançar as estrelas instantaneamente. É o que preserva causalidade. É o que impede paradoxos temporais. É o que torna o universo lógico e compreensível. Então, quando alguém pergunta por que nada pode ir mais rápido que a luz, a resposta real não é porque Einstein disse. É porque causalidade requer isso. Porque a estrutura do espaço-tempo requer isso. Porque sem esse limite, causas não precederiam efeitos. Lógica desmoronaria. E o universo seria fundamentalmente incoerente. A velocidade da luz não é um limite arbitrário imposto por alguma lei misteriosa. É uma propriedade fundamental do espaço-tempo. É tecida na própria estrutura da realidade. E entender isso, realmente entender no nível profundo, não é apenas aprender física. É ver o universo como ele realmente é. Uma estrutura causal onde informação, energia, influência, tudo flui através do espaço-tempo, obedecendo regras geométricas absolutas. Bem-vindos à relatividade, onde limites de velocidade são sobre causalidade, onde espaço e tempo são uma coisa só, e onde a velocidade da luz é muito menos sobre luz e muito mais sobre a estrutura fundamental do próprio universo.